E aí, galera, beleza? Tudo bem? Olha só, hoje nós vamos entrar na parte de radicais orgânicos, certo? Por que é importante nós entendermos sobre radicais orgânicos? Quando a gente vai trabalhar com o nome de compostos ramificados, ok? O nome da ramificação equivale ao nome do radical. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com nomenclatura de compostos ramificados, a gente precisa de saber o nome dos radicais para que a gente consiga dar o nome da ramificação desse composto. Porque o nome da ramificação equivale ao nome dos radicais. Tudo bem? O que é um radical orgânico? Radicais orgânicos são átomos ou grupo de átomos que possuem um elétron desemparelhado, isto é, uma valência livre. De uma maneira mais simples, é um grupo de átomos que falta fazer uma ligação, ok? Então, quando você vê uma estrutura, certo? Que tem um grupo de átomos e que tem um carbono faltando fazer uma ligação, ok? Essa estrutura eu chamo de radical orgânico, tudo bem? Então eu estou colocando aqui para vocês os principais radicais orgânicos, para a gente poder trabalhar a sua nomenclatura, para que nas próximas aulas a gente comece a trabalhar com o nome de quê? De compostos ramificados, tudo bem? Letra A. Por que eu sei que isso aqui é um radical? Olha esse carbono. Ele está ligado em 3 hidrogênios. Está faltando uma ligação, não está? Essa bolinha que eu pus aqui, eu estou tentando representar para você o quê? Estou tentando representar para você o elétron livre, o elétron desemparelhado. Ou seja, estou tentando mostrar para você que esse carbono falta compartilhar esse elétron. Ou seja, falta fazer uma ligação, certo? Então, geralmente as estruturas são representadas assim, ou principalmente assim, ó. Então, o que eu estou querendo te mostrar aqui? Que esse carbono está ligado em 3 hidrogênios e falta essa quarta ligação. Ou seja, nós temos essa valência livre. Então, esse carbono ele vai se ligar em algo para completar as 4 ligações. Mas enquanto ele está assim, está faltando uma ligação. Então, essa estrutura eu classifico como sendo um radical orgânico, certo? Ok? Como é que a gente dá nome de radicais? Você vai pegar a quantidade de carbonos. Aqui não tem um carbono? Então, um carbono a gente representa pelo prefixo met, não é isso? Então, met. E sempre acrescentamos o final il ou ila. Tanto faz. Então, o nome desse radical, metil ou metila. Certo? Então, esse é o nome desse radical. Então, é assim que a gente dá nome de radicais. Coloca o prefixo, mais o final il ou ila. Tudo bem? Olha a letra B. Por que eu sei que isso é um radical? Olha esse carbono aqui. Ele está fazendo uma ligação para trás. Está ligado em 2 hidrogênios. Ele está fazendo 3 ligações. Está faltando uma, que eu estou representando aqui para você. Ó. Então eu sei que essa estrutura equivale a um radical, certo? Esse radical eu posso escrever assim ou assim, ó. Então, 2 carbonos, C2, 3 hidrogênios mais 2 hidrogênios, 5 hidrogênios, ok? 2 carbonos, o prefixo é et. Todo radical termina em il ou ila. Então, o nome desse radical, etil ou etila. É a mesma coisa, tanto faz chamar de um nome ou de outro. Ok? Esses 2 radicais são bem importantes, trabalhamos muito com eles em estruturas de compostos ramificados. Ok? Letra C e letra D. Nas duas situações, nós temos o quê? 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo não é prop? Então, prop e prop. Nós vimos que radical termina em il ou ila. Então, tanto faz, propil ou propila, Propil ou propil. Só que nós temos uma situação aqui que é a seguinte. Essas duas estruturas, elas são diferentes entre si. Estruturas diferentes, obrigatoriamente, tem que ter nomes diferentes. Então, eu não posso dar o mesmo nome para essas duas estruturas, ok? Então, como é que a gente diferencia?
de 3 carbonos em diante. Tudo bem? Quando você tem uma sequência normal de carbonos até a valência livre, tá vendo? A gente tem uma sequência que vai do primeiro carbono até a valência livre, certo? Antes do nome, você pode colocar ou não a letra N de normal. Então, N, propil. Esse N não é obrigatório, às vezes você vai ver só propil. Então, quando você pode utilizar o N? Quando você tem uma sequência normal de carbonos que vai até a valência livre, certo? Olha a letra D. A sequência de carbonos vai para um lado e a sequência para a valência livre vai para outro lado. Então, não posso usar o N de normal. Todo radical, lembra, estamos falando de radical, ok? Que tem esta sequência, CH3, CH, CH3, ou seja, todo radical que tem 2 CH3 ligados a um CH, antes do nome nós devemos escrever a palavra iso. Então, nome desse radical, isopropil. Então, quando podemos utilizar o iso ou quando devemos utilizar o iso em qualquer radical que tenha 2 CH3 ligados a um CH. Obrigatoriamente tem que ser essa sequência. Tudo bem? E, F, G e H. Essas 4 estruturas têm 4 carbonos, né? Então, 4 carbonos nós colocamos but. Como as 4 estruturas são radicais, faltando uma ligação, faltando uma ligação, faltando uma ligação, faltando uma ligação. Todo radical termina em il ou ila. Então, esses 4 radicais, butil ou butila, certo? Então, ó. Butil, butil, butil e butil. Só que as 4 estruturas são diferentes entre si. Elas não podem ter o mesmo nome. Então, pelo que eu falei anteriormente, qual é o N-butil? Se você observar, o único que tem a sequência normal de carbonos até a valência livre é a letra E. Ó, sequência normal de carbonos até a valência livre, certo? Então, a letra E pode ser somente butil ou N-butil. Esse N quer dizer uma cadeia normal. Pelo que eu expliquei para vocês, qual é o isobutil? F, G ou H? Se você observar, só uma dessas estruturas tem 2 CH3 ligados diretamente ao CH. Que é qual estrutura? A letra H. Olha aqui. 2 CH3 ligados ao CH, certo? Então, essa estrutura eu posso chamá-la de isobutil. Tudo bem? E as outras 2 estruturas? Como é que a gente vai dar o nome delas? Se a valência livre estiver num carbono secundário, ou seja, se estiver faltando uma ligação no carbono secundário, antes do nome devemos acrescentar a palavra sec. Olha a letra F. Esse carbono está faltando uma ligação. Olha a ligação que ele está faltando. Esse carbono está ligado diretamente em 2 carbonos, então ele é secundário. Então, como falta uma ligação em um carbono secundário, antes do nome devemos acrescentar a palavra sec. Então, o nome desse composto, dessa estrutura, desse radical, sec-butil. Sec de secundário, ok? E a letra G? Está faltando uma ligação nesse carbono. A ligação que falta não é nesse carbono? Esse carbono está ligado diretamente em 3 outros carbonos. 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Se no secundário nós utilizamos sec, no terciário nós devemos utilizar terc. Então, o nome desse composto? Terc, de terciário, butil. Às vezes você pode ver o termo tércio, tá? Mas não é o mais, não é aquele que mais cai em provas de vestibular, tudo bem? Espero que você tenha entendido esses principais radicais aqui, certo? Só um detalhe que é muito importante. O que eu acabei de falar para você? Eu falei que quando a valência está livre em carbono secundário, nós devemos utilizar a palavra sec, certo? Volta na letra D.
A letra D, eu tenho a sequência CH3, CH, CH3, que a gente deve utilizar ISO, né? Aqui, ó, CH3, CH, CH3, ISO, né? Só que, coincidentemente, essa letra D tem uma outra característica também, que é o seguinte. A valência está livre nesse carbono. Esse carbono não é secundário, ele não está ligado em 2 carbonos ao mesmo tempo. Então, o isopropil é a única estrutura que pode ter um outro nome também. Como a valência está livre no carbono secundário, isopropil também pode ser chamado de secpropil. Então, a estrutura da letra D é a única que pode ter esses 2 nomes. Você já vê que de 4 carbonos em diante, sec é uma coisa, iso é outra coisa totalmente diferente. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido até essa letra H. Letra I é um radical, né? Esse carbono está faltando uma ligação. 2 carbonos, o prefixo é et, né? Dupla ligação utilizamos em. Radical termina em il ou ila. Nome desse radical, etenil ou etenila, certo? Esse radical tem um nome usual importante. Ele é conhecido também como vinil. Então, etenil, conhecido também como vinil. Ok? Então, da letra A até a letra I, trabalhamos com radicais de cadeias abertas, né? Da letra J em diante, estamos trabalhando com radicais aromáticos. Lembra? Os aromáticos não seguem aquele nomezinho tradicional da IUPAC, né? MET, ET, PROP, BUT. Então, tem nomes específicos que é muito importante você lembrar. Olha essa letra J. Eu estou tentando representar para você aqui que este carbono está faltando uma ligação. Tá? Esse tracinho não quer dizer que tem outro carbono aqui na ponta. Eu estou tentando te mostrar que esse carbono está faltando uma ligação, certo? Então, toda vez que a gente tiver o anel aromático, só o anel aromático, com um carbono faltando uma ligação, esse radical é chamado de fenil ou fenila. Então, o nome desse radical, fenil ou fenila. Ele pode vir representado assim, ó, C6H5 ou por esse sinal de vazio, certo? Então, tudo isso aqui representa a mesma coisa que é o fenil. Tudo bem? Olha a letra K. A gente tem um anel aromático, ligado a ele temos um CH2. Tudo bem? E esse CH2 é que falta uma ligação. É diferente da estrutura acima, certo? Esse radical ele é conhecido, ele é chamado de benzil. Nome desse radical, benzil ou benzila, certo? L e M são radicais derivados do naftaleno, certo? Então, como eles são derivados do naftaleno, eles são chamados de naftil. Então, os dois são conhecidos como naftil. Ok? Só que eles são diferentes, não são? Então, toda vez que o carbono de cima ou de baixo do naftil estiver faltando uma ligação, nós o chamamos de alfa-naftil. Por que em cima ou embaixo? Porque essa estrutura ela pode virar de cabeça para baixo, certo? Então, se estiver faltando uma ligação em cima ou embaixo, né? Não importa se aqui em cima ou do outro lado, porque ele também pode virar, não é isso? Então, ele é conhecido como alfa-naftil. Toda vez que estiver faltando uma ligação do lado, não importa se de um lado ou de outro, porque ele pode virar, certo? Nós conhecemos como beta-naftil. Ok? Então, até essa letra M é muito importante, cai bastante em vestibulares, né? As últimas 3 caem menos, mas já vi caindo em alguns processos seletivos, né? Então, depende do processo que você vai fazer, ok? A diferença entre esses 3, certo? Só um detalhezinho aqui, tudo bem? Olha só. Eu pus o H, mas não é o H não, tá? Olha só. A diferença desses 3 aqui é o seguinte. Eu tenho a valência livre aqui e o CH3 no carbono vizinho. Então, é como se fosse um carbono 1, o outro carbono 2, certo? Se você observar a letra O, né, é como se eu tivesse a valência livre no carbono 1, 2, 3, o CH3 no terceiro carbono. Então, aqui, ó, 1,
2. Aqui, 1, 2, 3. E na letra P? A valência livre no carbono 1, 2, 3, 4. Tá vendo? A diferença entre essas três estruturas, pessoal, é apenas o quê? É apenas a posição, certo? A diferença da posição entre a valência livre e o CH3, certo? 1 e 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, certo? Então, essas três estruturas são conhecidas, são chamadas de toluil. Toluil, toluil e toluil, certo? A diferença é a posição, não é? Aqui nós não temos algo no carbono 1 e algo no carbono 2. Pode ser chamado de 1,2 toluil. Aqui nós temos algo no carbono 1, 2, 3. Ou seja, 1,3 toluil. E aqui, 1, 2, 3, 4. 1,4 toluil, certo? Mas geralmente você não vai ver 1,2, 1,3, 1,4. Geralmente você vai ver as expressões orto, meta e para. Aromáticos, tá? Quando a gente tem um anel aromático, se eu tenho algo no carbono 1 e algo no carbono 2, eu posso chamar isso de posição orto, que eu posso representar apenas pela letra O. Então, ortotoluil. Então, quer dizer que nós temos algo no carbono 1 e algo no carbono 2, ok? A letra O não tem algo no 1 e no 3? 1 e 3 nesse anel aromático significa posição meta, que eu posso representar apenas pela letra M. Então, M toluil, que significa meta-toluil. E quando nós temos algo nesse anel aromático, no carbono 1 e no carbono 4, né, nós chamamos de para. Então, para-toluil ou P-toluil. Tudo bem? Beleza? Então é assim que a gente dá nomes para os principais radicais. Só para nós finalizarmos aqui. Da letra A até a letra H, todos esses radicais têm apenas simples ligações. Radicais que têm apenas simples ligações, nós chamamos de radicais alquil ou alquila. Letra I não tem uma dupla ligação? Chamamos de radical alquenil ou alquenila, o en por causa da dupla, certo? Caso tivesse um radical com tripla ligação, seria um radical alquinil, in por causa da tripla, ok? E radicais aromáticos, pula a letra K, tá? Letra J, L, N, N, O, P são radicais aromáticos, não são? São chamados de radicais aril ou arila, ok? Por que eu pedi para você pular a letra K? Porque apesar de ter um anel aromático, ele é classificado como um radical alquil, pelo fato dele ser um derivado de um alcano, ok? Então, a letra K, apesar do anel aromático, ele é classificado como um radical alquil. Beleza? Galera, esses são os principais radicais. Pode ter um ou outro que é utilizado, né? Mas cai muito pouco em ensino médio, né? Então, existe, por exemplo, o etileno, existe o neopentil, certo? Mas são estruturas que são pouco utilizadas, caem pouco em processos seletivos. Beleza? Espero que você tenha entendido. Então, um abraço, até a próxima aula aí. Tchau!